Olá, pessoal! Feliz por estarmos juntos em mais um programa Aceleradores de Gestão, que é transmitido quinzenalmente pelo portal da Economic News Brasil e também através da nossa TV, TCM 16.6, Telecab 94 e Brisanet 176. Então, gente, eu vou tentar ser bem rápida nesse início, porque tem muita conversa boa que vai interessar a grande maioria das pessoas que me assistem aqui quinzenalmente. Quero primeiramente agradecer pelos comentários que eu tenho recebido, os feedbacks, e hoje eu estou atendendo a uma sugestão, não uma, várias sugestões que vocês têm me pedido com muita frequência, que é falar sobre liderança. Então, nada mais justo do que trazer um convidado que é expert e especialista nesse assunto, que é o Raimundo Souza. Olá, Raimundo, tudo bom? Opa, como é que você está? Tudo em Estou ordem, bem, Gabriela? graças a Deus. Quero lhe agradecer, tá certo, por topar esse convite. Sei que sua agenda é cheia e graças a Deus deu certo a gente marcar esse momento. Tenho certeza que vai vir muita conversa boa, muita coisa para o pessoal que está em casa anotar. E eu amo Legal. esse tema, né? Eu sou encantada por esse tema. Então, eu vou tentar correr com esse início para a gente poder entrar no que interessa, tá certo? Legal, o prazer é meu e parabéns a você e todo o seu time pelo trabalho extraordinário que vocês têm realizado. Muitíssimo obrigada, viu? E eu quero dizer, pessoal, pedir para que vocês não deixem de curtir, comentar, dar sugestões, se inscrever no nosso canal, para que a gente possa estar cada vez mais melhorando e trazendo o melhor para vocês, tá bom? Então, Raimundo, começa contando para a gente um pouco da tua trajetória. Ah, legal, legal. É sempre bom compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Eu sou nordestino, né? Eu sou do Piauí Hum. e eu vim para São Paulo no início dos anos 60. A gente veio de Pau de Arara, tem uma história assim muito legal, muito interessante. E para mim, o sonho americano era São Paulo e sempre foi São Paulo. Eu vivo em São Paulo há muitos anos. E uma das coisas que eu considero muito, mas muito importante na minha vida é a transformação a partir da educação. Então, eu me considero um cidadão do mundo e transformado a partir da educação. A escola verdadeiramente transformou a minha vida, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo como operário numa indústria metalúrgica, e aí depois eu fui para escritório, aí eu entrei na universidade, fui para a área financeira e cresci na área financeira. E num certo momento da minha vida eu migrei da área financeira para a área de gente. Foi uma decisão assim muito pensada e muito discutida. Depois da área de gente eu fui para a área de gestão. Então eu hoje me considero e tenho desenvolvido muitos trabalhos como mentor e viabilizador de negócios. Mas, acima de tudo, eu me considero um grande aprendiz, né? Eu me formei em contabilidade, depois fiz direito, fiz mestrado em administração de empresas, mas eu sou um aprendiz da vida e a educação como a mola mestra, como o grande suporte e apoio para o meu crescimento. Perfeito. Vamos lá, entrar para o nosso tema? Vamos embora, vamos embora. Primeira pergunta que eu tenho: qual é o conceito mais adequado de um líder? Existem vários conceitos, eu trabalho com dois, um deles é a minha própria experiência. Eu sou formado pela escola do professor Falcone. Uhum. E o professor Falcone diz que o líder é aquele que bate metas constantemente, mas faz isso considerando as pessoas que estão ao seu redor, sejam os seus liderados, sejam todos aqueles que interagem consigo, né? Mas eu gosto também do conceito do professor Warren Bennis, quando ele diz que o líder é aquele que tem a capacidade de transformar a visão em realidade.
Isso, para mim, é muito presente e é algo que eu trabalho constantemente no meu dia a dia e nas minhas interações, né? Essa capacidade que a gente tem de olhar o futuro, né? O sonho, a visão, e transformar isso em realidade é algo, assim, a meu ver, extraordinário. Então, eu trabalho muito e gosto muito dos dois conceitos. O conceito do professor Falcone, que é o conceito que está no meu dia a dia, e o conceito do professor Benes, porque ele se complementa ao conceito do Falcone, né? Sim. E aí, falando em tornar em realidade, né? Muitas vezes a gente tem sucesso. Exatamente. E aí, É isso aí. é possível elencar as principais causas do insucesso nas organizações? Com certeza. Eu tenho desenvolvido um tema que eu acho que assim muito ajuda bastante a gente entender a questão da liderança, né? E eu chamo de fila leadership, né? Fila, que é a raça de um cão brasileiro, né? É o primeiro e que tem muitas características que a gente pode trazer tranquilamente para o conceito de liderança e trabalhar a questão da liderança, né? Então, o fila, por exemplo, ele é um animal tranquilo, é um animal companheiro, é um animal determinado e corajoso e feroz quando incomodado. O que isso significa? Como é que a gente traz isso para a nossa realidade, né? A gente vive hoje numa grande diversidade. Então, ter capacidade de trabalhar no modelo colaborativo e ter capacidade de construir alianças com todas as pessoas que estão ao nosso redor, certamente nos ajuda de maneira muito significativa para que a gente consiga verdadeiramente alcançar os nossos grandes resultados, né? Alcançar as nossas metas e alcançar os nossos desafios. Então, ter a capacidade de olhar as pessoas ao seu redor e trabalhar de maneira colaborativa, integrando todas as competências dessas pessoas em benefício da aliança, porque para mim, eu gosto muito do termo aliança, para mim aliança é muito mais do que parceria, porque Sim. a aliança é você integrar competências diversas para se alcançar um objetivo maior, né? Então, essa capacidade de trabalhar colaborativamente e construir alianças é muito importante para o sucesso do líder e das organizações. Perfeito. E aí eu ouvi que você é formado na Falcone, né? Então sempre está falando em metas e gestão. E aí eu gostaria de saber se é possível, né? Se ter metas é sinal de prosperidade para os negócios. Porque a gente sempre fala, não, as empresas têm que ter metas, todo mundo está trabalhando em cima de meta, mas isso é sinal de prosperidade? Uhum. É sinal de prosperidade, mas ele pode ser potencializado. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Hoje, ter metas é essência, porque se você não tem meta, qualquer resultado serve, né? Quando eu olho lá para a minha analogia, né, com o fila brasileiro, né? Uma outra característica do fila brasileiro é que ele é preparado para grandes desafios e ele tem uma capacidade de caçar e cuidar. Então, caçar e cuidar em grandes desafios, quando eu trago para a realidade, eu estou falando em ter grandes metas, sejam metas de melhorias, metas de crescimento, sejam metas de manutenção, ou seja, metas que assegure a permanente qualidade dos processos, né? Agora, quando a gente fala das metas de melhorias, e esse é uma questão que a gente tem discutido bastante, porque só ter metas não é necessariamente razão para prosperidade. Agora, quando você tem metas e você consegue identificar e qualificar as metas financeiras com as metas operacionais, te permite ter metas que verdadeiramente vão construir valor para o seu negócio, para a sua organização.
Muitas vezes a gente chega nas organizações e pergunta, oh, você tem meta? Fala, pô, tenho metas. Aí você vai lá, tem 250 metas. Aí você fala, quais dessas metas verdadeiramente constrói valor? Quais dessas metas verdadeiramente leva a organização para um novo patamar? Então, fazer a integração das metas financeiras com as metas operacionais é um grande salto hoje para você realmente construir prosperidade. Então, só ter metas é importante, mas a construção de prosperidade passa pela integração das metas e passa pelo desdobramento das metas em todos os níveis da organização. Aí sim, quando você tem todo esse processo desdobrado, você consegue enxergar que o trabalho do Raimundo, por exemplo, operador de máquina, vai contribuir para o resultado do supervisor do Raimundo, supervisor da área de usinagem, por exemplo, né? Então, essa integração, né? E o desdobramento, isso verdadeiramente cria prosperidade. E aí, Raimundo, voltando então para a questão da liderança, como eu, como líder, engajo minha equipe para que eu possa atingir as metas? Isso é muito importante, né? Passa por reconhecer que nós somos diversos, passa por reconhecer que as metas devem ser negociadas, discutidas e tratadas de maneira colaborativa, para que cada um entenda perfeitamente qual é o pedaço do bolo que ele vai trazer para que a gente tenha um bolo maravilhoso, né? Que é um grande resultado alcançado. E as pessoas são a essência, né? As pessoas são a essência porque as pessoas estão em toda a cadeia. As pessoas fornecem insumos para se produzir, as pessoas produzem e as pessoas consomem esse insumo que é produzido, né? E as pessoas um dos grandes diferenciais das pessoas, a gente trabalha com uma tese de que organizações vencedoras são organizações de sucesso são organizações que têm gente próspera. E na nossa visão, gente próspera é gente saudável, por isso cuidado com saúde. Gente próspera é gente permanentemente capacitada e gente próspera é gente plena em tudo que faz. Então, eu tenho gente em todos os segmentos. Não há como não ter gente. Eu posso ter mais ou menos, mas sempre terei gente. Então, gente é a essência do nosso negócio e a essência de tudo que a gente faz. E aí, dando continuidade, né, e para que as pessoas que estão nos assistindo possam ouvir um pouco mais, e você já vem falando da importância de pessoas dentro de uma organização, o que mais você pode falar sobre como as organizações devem seguir, que modelos elas devem adotar para que tenham sucesso empresarial? Eu vou usar de novo a analogia. Eu gosto de usar a analogia porque ela ajuda a fixar os conceitos, né? E vou usar a analogia da raça fila, né? Uma das características importantes da raça fila é que eles defendem o tutor, o seu dono, custe o que custar. Quando eu trago isso para a realidade empresarial, o tutor de um negócio, o dono de um negócio, é a sua identidade organizacional. A identidade organizacional, digamos assim, é a essência, é a estrutura do negócio. E a identidade organizacional é composta por quê? Ela é composta pelo negócio em si, e aí você precisa conhecer a cadeia de valor do negócio. A cadeia de valor do negócio é o conjunto dos processos que produzem valor. Isso é a cadeia básica. E quando eu olho a cadeia expandida, eu olho não só o conjunto dos processos que produzem valor, mas também os suppliers, todos aqueles fornecedores
e aqueles que estão dispostos a usar esse valor, que são os clientes. Então, todo líder, ele necessariamente tem que entender a identidade organizacional, passando por entendimento perfeito da cadeia de valor, passando pelo entendimento perfeito do seu propósito, ou seja, qual é o propósito do meu negócio, né? Passando pela clareza do sonho, que é a visão. O sonho é intangível, né? O sonho é a visão, é o futuro, mas, sobretudo, também passando pelas suas crenças e pelos seus valores. E aí impacta muito a questão da cultura, né? Então, a cultura tem uma importância fundamental para o sucesso das organizações. E aí, olhar a cultura e entender toda a identidade organizacional me leva para o segundo passo, que é permanentemente atualizar ou construir a minha análise competitiva, a análise competitiva do meu negócio. E a análise competitiva do meu negócio passa por ter clareza de posicionamento, passa por conhecer as minhas competências essenciais e por ter uma estrutura de execução qualificada. Então, quando eu olho lá no conceito de líder do professor Benes, né, ele diz que o líder é aquele que tem capacidade de pegar o sonho e transformar a realidade, essa transformação em realidade passa por uma execução qualificada. E a execução qualificada passa pelas metas e passa pelos processos, né? Então, construir um modelo de execução qualificada é ter metas claras, metas de melhoria e metas de manutenção, e ter planos de ação e processos devidamente estruturados para eu garantir entrega e melhoria, entrega e nova entrega, melhorando desempenho, melhorando qualidade e reduzindo custo. Esse é o grande desafio hoje das organizações e um dos grandes desafios dos líderes, né? Perfeito. E qual é o valor dessa execução qualificada? O valor é a construção de uma sociedade cada vez mais próspera. Porque quando eu tenho quando eu trabalho no modelo da execução qualificada, eu reduzo os desperdícios que hoje são muito presentes na nossa sociedade. E desperdício é jogar recurso no lixo. Desperdício é destruir valor, né? E se eu quero construir, e quando eu construo valor, eu tenho a possibilidade de compartilhar esse valor com todos os stakeholders. Então, quando eu produzo algo cada vez melhor, eu gero mais imposto, eu gero mais resultado, e eu gerando mais resultado, eu gero a oportunidade de fazer novos investimentos, eu remunero adequadamente os meus trabalhadores, eu remunero adequadamente os meus acionistas, então eu crio um círculo virtuoso que permite com que a sociedade, de uma maneira geral, cresça continuamente. Então, essa é a grande importância da construção de valor, é trazer, é levar benefícios para todas as pessoas que estão direta e indiretamente envolvidos com o negócio. E o líder tem uma função essencial para fazer isso. Então, de novo, quando eu busco o sonho e trago o sonho para a realidade, e trago o sonho para a realidade de maneira a construir valor cada vez maior, eu estou gerando para toda a sociedade em torno valores extraordinários. Perfeito. Raimundo, eu tenho outra pergunta em relação ao que você trouxe, uma das respostas, né? Sobre a cultura organizacional. Eu vejo que ainda muitas empresas, vou falar a nível Nordeste, tá? Não vou falar a nível Brasil, ainda não dão a devida importância a esse tema que tem sido cada vez mais comprovado, que uma vez que você trabalhe bem sua cultura, a chance de você suceder, né, e ter sucesso na sua empresa é muito grande.
Qual a importância, na sua visão, desse tema da cultura organizacional e como que você pode iniciar a uma boa implantação dessa cultura na sua empresa? Legal. Isso é muito importante, sobretudo nesse mundo que a gente vive hoje, né? A gente vive um mundo de transformações com uma velocidade espantosa. Isso faz com que cada organização, para ser bem-sucedida, precisa construir uma grande aliança em todas as pessoas que são parte da organização. E aí, quando a gente olha a questão de crenças e valores, né, das organizações, que vai levar inevitavelmente para a questão da cultura, a gente percebe que, primeiro, né, existe ainda muito discurso e pouca prática. Tá? E essa dicotomia que existe entre discurso e prática acaba contribuindo de maneira negativa para o sucesso das organizações. E quando eu falo sucesso, eu falo em potencializar permanentemente a capacidade de gerar valor dos negócios, porque é isso que torna a economia vigorosa e forte, né? Então, uma recomendação que eu tenho feito para todos os empresários com os quais eu me relaciono seja franco e coerente na sua relação ou na relação com as pessoas que estão ao seu redor. Sim, sim, tem que ser sim. Não, não tem que ser não. E então, aquilo que você prega, aquilo que você coloca lá na parede, né? Ou aquilo que você compartilha, execute isso. Faça com que isso seja verdadeiro no dia a dia do seu trabalho, nas suas relações. De novo, é a questão da execução, execução qualificada. Execução qualificada. Porque se eu prego determinadas regras e normas que conduzem o meu negócio, eu tenho que ser o grande exemplo, né? O professor Peter Drucker, né, quando ele fala de liderança, né, ele fala que o líder é aquele que tem seguidores. E quando é que você consegue ter seguidores? Quando você tem seguidores, quando aquilo que você fala, você faz. Porque isso é que transforma, né? Porque o líder é um grande transformador. Então, não pode haver incoerência entre aquilo que você diz e aquilo que você faz no dia a dia. Para mim, isso é a essência. Para mim, isso é a essência. E quando eu consigo implementar uma gestão sustentada por todo esse arcabouço, os meus resultados são muito superiores à média do segmento. Os meus resultados são muito superiores a empresas de mesmo segmento e que não adotam essa coerência entre o que eu prego, eu faço e eu realizo no dia a dia, na minha experiência, no meu dia a dia do negócio. Então, quais são as alavancas, né? Uma das alavancas para que as organizações caminhem nessa direção é a competitividade, é o mercado. Porque quem não fizer isso não vai sobreviver. Ou, se sobreviver, vai ter resultados medíocres. E ter resultados medíocres não contribui para o fortalecimento e para o vigor da economia.
E nós precisamos, cada vez mais, ter uma economia forte e vigorosa. E a economia forte e vigorosa, ela é garantida, é assegurada por empresas fortes e vigorosas. Não existe economia forte e vigorosa que não tenham empresas fortes e vigorosas. E empresas fortes e vigorosas passa necessariamente, como eu disse lá, por ter o tutor, né? Alguém que olha a identidade e pratica a identidade. E as crenças e valores é parte da cultura e é parte da identidade da organização, né? Sem isso, nós não teremos empresas fortes e vigorosas. E sem empresas fortes e vigorosas, nós vamos ter uma economia medíocre. Exatamente. Por fim, eu quero saber do senhor, porque assim, eu recebo muitas perguntas, tá, através das redes sociais, principalmente, em relação a chefe e líder, né? Muitas pessoas questionando por ter chefes autoritários, por ter chefes que não trocam ideia, que não conversam, que chega a trazer medo para o seu dia a dia, que trabalham com medo de perder seus empregos ou de falar o que acha que deve ser dito. O que é que o senhor diria para essas pessoas? Bom, Gabriela, infelizmente isso existe mesmo, né? Com mais ou com menos intensidade em alguns segmentos, em algumas regiões, né? Para mim, o caminho é ser próspero. O caminho é cada pessoa buscar a prosperidade. E onde é que a gente encontra a prosperidade? A gente encontra a prosperidade através da educação. A gente encontra a prosperidade mantendo-se permanentemente atualizado. Porque a gente já enxerga alguns movimentos. Na verdade, o que vai acontecer? A gente aprende pela dor por amor e pela dor, né? E tem gente que gosta de aprender pela dor. E quando é que você aprende pela dor, né? Quando você, chefe, não consegue entender e praticar os novos modelos de liderança, certamente você terá colaboradores menos qualificados. Porque quando você se qualifica permanentemente, e, gente, hoje tem muita coisa disponível para a gente se qualificar. Não dá mais para aceitar aquela história, eu não tenho dinheiro para estudar, não existe mais isso. Tem muita coisa, tem muita formação gratuita disponível pela internet, pelas formas virtuais. Então, o caminho verdadeiro é ser próspero. E ser próspero é cuidar da saúde, e cuidar da saúde é trabalhar, se valorizar. A primeira pessoa que tem que estar preocupado com a sua saúde é você próprio, né? Então, cuidar da saúde. Gente saudável é gente que produz mais. E gente saudável e bem formado é gente que produz mais de forma qualitativa. E quando você se insere nesse contexto, você passa a ter a oportunidade de escolher com quem você quer trabalhar. Exatamente. Com quem você quer trabalhar. Então, falando para as pessoas como cada um de nós, né? Seja próspero. Ou seja, aprenda todos os dias, cuide da sua saúde, né? E falando para a chefia, para o chefe, para o encarregado, que ainda não tem essa cabeça de líder, porque, de novo, vamos lembrar os conceitos, né? O líder é aquele que tem a capacidade de pegar o sonho e trazer isso para a realidade. E não faz isso sozinho, faz isso com as pessoas. Então, se você, líder, ou se você, chefe,
ainda não pratica esse conceito, você certamente vai trabalhar com as pessoas que também não querem ser prósperas. Que, infelizmente, é uma escolha das pessoas. Porque quem deseja e trabalha para ser próspero vai trabalhar com gente com lideranças que tem mente aberta, que quer crescer, que quer desenvolver e que busca uma sociedade cada vez mais forte, uma sociedade cada vez mais desenvolvida, que vai levar a um país cada vez mais forte, cada vez mais desenvolvido. Então, para mim, o caminho é esse. Seja próspero. E seja próspero é exatamente isso. Gente, então tá aí, não preciso nem pedir mensagem final. Ele deixou a mensagem final, vai estar respondendo a muitas pessoas, porque realmente eu recebo essa pergunta quase que diariamente. Mas eu quero lhe agradecer, Raimundo, por você ter topado, por tudo que você hoje nos ensinou. Eu lhe desejo que você seja cada vez mais próspero e que Você também e todos que nos assistem, né? todos que nos assistem. Então, tudo que precisar, se precisar de mim, conte com o meu apoio. E a vocês que estão nos assistindo, se quiserem saber mais, entre em contato comigo, que eu passo por Raimundo, e eu tenho certeza que ele vai responder e sanar qualquer pergunta que vocês tenham, tá certo? Agradeço mais uma vez, agradeço a participação de vocês até agora. Se gostou do nosso programa, vai lá e se inscreve. Daqui a 15 dias tem mais. Eu conto com você quase toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, 8h30 da noite, gente. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até mais. Um abraço. Muito obrigado, Gabriela, e muito obrigado a todos. E lembre-se, nós temos uma capacidade extraordinária de transformar o mundo e a sociedade, tá? Dentro de cada um de nós. Um forte abraço para vocês e muito obrigado pela oportunidade.